Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Hoje eu vou fazer um vídeo para ensinar qual a resolução de um problema da nossa lista de exercícios, tá? É uma lista sobre frações, operações com frações. Nesse meu caso aqui são frações, é um problema de frações, subtração de frações, onde os denominadores são diferentes, tá bom? Então o exercício é esse daqui, ó. E esse exercício vai servir como base para você resolver os demais exercícios. Então olha só, Amanda é piloto de motocross e percebeu que o tanque de sua moto estava com 1/5 da capacidade de combustível após um treino. Na parada seguinte, ela abasteceu até completar 3/4 da capacidade do tanque. Qual fração da capacidade do tanque foi abastecida? Tá bom? Então, em sala, né, eu sempre falo, eu noto que os alunos têm dificuldade de fazer interpretação, né, principalmente quando são questões com fração, né, de entender o que ele tem que fazer. Então, eu sempre recomendo o seguinte, ó, as frações que são dadas no enunciado, né, primeiro você tenta entender quanto que ela representa aqui no meu enunciado. Então, resumindo, desenha a fração. Então, vou fazer aqui, ó, a primeira fração, que é 1/5, eu fiz um retângulo e dividi em 5 partes iguais. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E tem apenas uma dessas partes pintadas, tá? Que se o numerador é 1, eu só vou pintar uma dessas partes. A segunda fração, que é 3/4, eu fiz aqui, ó. Eu tenho um retângulo, o segundo retângulo aqui de baixo. E o segundo retângulo ele está dividido em 4 partes iguais, né? Ó, 1, 2, 3, 4. E eu tenho apenas 3 dessas partes pintadas de verde. Ó, 1, 2, 3. Tá? Notem que a parte amarela é menor do que a parte verde. Certo? É por isso que nós não podemos somar ou subtrair frações com denominadores diferentes. Porque eles têm tamanhos diferentes. Tá? Eu vou fazer uma terceira representação aqui só para justificar o cálculo que a gente vai fazer nas frações. Então, para você entender melhor, pensa assim, ó, na moto da Amanda, vamos supor que ela tinha 2 litros, tá? Um valor fictício, não é esse valor. Então ela viu que tinha pouco combustível e ela parou para abastecer e colocou 10 litros de combustível. Tá? Então ela tinha 2 litros e colocou 10. Que conta você tem que fazer para saber o quanto que ela abasteceu? Né? Então daí, quando é fração, parece ficar mais abstrato de compreender, mas quando é um número natural, né, é notável que o aluno já fala assim, mas se ela tinha 2, abasteceu e ficou com 10, então ela abasteceu aqui, ó, 10 menos 2 é igual a 8. Tá? Então, estratégia, desenha a fração. Se você está com dificuldade de saber qual conta que eu vou fazer, né, finge que essa fração aqui, 1/5, não existe, e essa fração 3/4 não existe. Troca ela por valores, né, para você entender qual valores fictícios, né, qual que vai ser a operação que você vai fazer. Então, notem aqui que a operação vai ser 10 menos 2, ou seja, a gente vai ter que fazer uma subtração. Tá bom? Subtração por quem? Pelo combustível que ela tem no final, né, pelo combustível que ela tinha no início. Beleza, depois que você entendeu, ó, vou colocar aqui e vou justificar esse novo desenho. O meu desenho é o seguinte, ó, no início da corrida, ela tinha essa parte amarela, tá? E depois ela abasteceu toda essa parte verde e parou aqui. Ele quer saber qual fração representa isso daqui, a parte que ela abasteceu, tá? Então o desenho é só para representar, só para você entender o enunciado. Então vamos para as contas, ó. A conta fica assim, ó. 3/4, que é o quanto que ela ficou de combustível depois de abastecer, menos 1/5, que é o que ela já tinha. Então você tem que fazer uma conta de subtração. E aqui vem, ó, a gente não pode fazer subtração quando os denominadores são diferentes. Então notem aí que um denominador é 4 e o outro denominador é 5. Para esse exercício, a gente vai utilizar aqui o método da borboleta. O famoso método da borboleta. Eu não gosto de falar método da borboleta, mas conforme a maior parte dos alunos já conhece como método da borboleta, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou olhar os dois denominadores. Um denominador é 4 e o outro denominador é 5. Tá? Notem que nem o 4 é múltiplo de 5, nem o 5 é múltiplo de 4. Né? Se fosse, um ia ser divisor do outro. Mas enfim. Se eles não são múltiplos, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os numeradores. Ó. Vou fazer 4 vezes 5. Então, quanto que é 4 vezes 5? 20. Então, o meu denominador aqui, ó, vou até fazer de canetinha azul. O meu denominador, que era 4, ele virou 20. Tá?
eu não posso simplesmente pegar e mudar um denominador. Para eu mudar o denominador de uma fração, eu tenho que simplesmente multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número. Tá? O 4, para ele virar 20, eu tenho que multiplicar por qual número? Então, ó, na tabuada do 4, qual o número que multiplica o 4 que o 4 vira 20? Ah, fácil, 5. 4 vezes 5 é 20. Então, se eu multipliquei esse 4 aqui por 5, eu tenho que pegar a parte de cima da fração, que é o numerador, e multiplicar por 5 também. Tá? Então, 5 vezes 3 é 15. Certinho? Ah, mas por que isso, professor? Porque dessa forma, essa fração 3/4 eu troquei por uma fração equivalente que é 15/20. Tá? Então, daí a gente troca por frações que a gente chama de equivalentes. Lembrando que fração equivalente é aquela que vai ter o mesmo quociente. Se eu dividir 3 dividido por 4, é a mesma coisa se eu pegar 15 e dividir por 5, tem o mesmo quociente. Tá? E aí, vou fazer o mesmo procedimento com a segunda fração. Ó, minha segunda fração eu tinha 5 e o 5 virou 20. Aí que eu tenho que ver, eu tenho que perguntar assim, ó, na tabuada do 5, qual número que multiplica com 5 que vai dar 20? Aí você vai falar assim, é 4. 5 vezes 4 é 20. Tá? Então, esse 5 para virar 20, eu multipliquei por 4. Então, a parte de cima da fração, que é o numerador, eu tenho que multiplicar por 4 também. Tá? Então, ó, 1 vezes 4, 4. E coloco aqui, ó, 4. Então, uma fração ficou 15 sobre 20 e a outra ficou 4 sobre 20. Tá bom? 20 avos. Agora anotem aqui, ó, esse retângulo aqui, ó. Certinho? Então esse retângulo é o seguinte, ó, o primeiro retângulo era o tanque de combustível dividido em 5 partes iguais. O segundo retângulo era o tanque de combustível dividido em 4 partes iguais. E o terceiro é o tanque de combustível dividido em 20 partes iguais. Tá bom? Então nota aqui, ó, que a parte amarela do primeiro retângulo, ela corresponde a 4 pedacinhos menores aqui do terceiro retângulo, né? Então tá aqui, ó, 4 pedacinhos. E a parte verde, ó, a parte verde tá aqui, ó. Vou fazer pontilhada para ficar mais claro. Ela corresponde a quantos pedaços? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Se eu tinha 3 pedaços, eu tinha um total de 15 pedacinhos menores. Tá? Então essas são frações equivalentes, né? A gente tem que trabalhar as frações equivalentes para fazer operações de adição e subtração. Tá? Agora, professor, você falou que ia fazer o método borboleta. Cadê o método borboleta? Eu vou fazer aqui, ó, com a canetinha vermelha. Então, primeiro passo, né? Lembra, eu sempre gosto de falar, gente, escreve o passo a passo de como é que a gente faz. Ó. Primeiro passo, a gente vai multiplicar os denominadores. Não vai caber aqui, mas vocês vão escrever aí. Você vai multiplicar o denominador. Quem são os denominadores? 4 vezes 5. 4 vezes 5. Tá bom? Segundo passo, a gente tem que determinar aqui quem são as frações equivalentes. Tá? A fração aqui que está de azul, eu não multipliquei ela por 5. Então, como é que ficou? Ficou assim, ó, 3 vezes 5. A gente multiplica na diagonal aqui, ó. 3 vezes 5 dá quanto? 15, tá aqui o 15, ó. Tá bom? E esse 4 aqui, ó, de onde que eu tirei esse 4? Esse 4 eu multipliquei aqui na diagonal também, ó. 4 vezes 1, 4. Então, primeiro passo, multiplico os denominadores. 4 vezes 5, 20. E depois eu multiplico cruzado aqui, ó. 3 vezes 5, 15. Tá aqui, ó. Depois, 1 vezes 4, 4 tá aqui. Né? Então, vou limpar de novo aqui todo o painel para ficar mais claro, ó. Que aqui ficou muito poluído. Então, depois que você já entendeu aqui toda a representação, tudo daí você vem aqui, ó. Método da borboleta, ó. 4 vezes 5. Vou colocar o próximo desenho aqui, ó. 4 vezes 5, multipliquei. 20, tá aqui, ó, 20. 3 vezes 5, 15, tá aqui, ó, 15. Multiplica na diagonal, ó, 4 vezes 1, tá aqui, ó, 4. Tá bom? Então, uma terceira vez aqui, ó, só para vocês entenderem. Vou apagar. Primeiro passo, ó, multiplica os denominadores. 4 vezes 5, 20, tá aqui o 20, ó. Posso fazer dessa forma que vai ficar mais prática ainda, ó. Depois pega o número de cima aqui da primeira fração e multiplico com o número de baixo da segunda fração. 3 vezes 5, 15, tá aqui, ó, 15. Pega o número de baixo da primeira fração e multiplico com o número de cima da segunda fração. 4 vezes 1, tá aqui, ó, 4. Aqui no meio, nota que está o sinal de menos, porque aqui eu estou fazendo uma subtração de duas frações.
Se fosse mais, aqui nessa fração teria que estar mais, tá bom? Então, esse sinal tem que seguir a operação aqui das duas frações. Depois que você fez isso, né, a gente vai ter duas frações com denominadores iguais. E se os denominadores são iguais, basta a gente somar os numeradores, tá bom? Somar os numeradores. Vou apagar aqui para ficar um pouquinho menos poluído, tá? Enfim, o próximo passo aqui, né? 15 menos 4 fica 11 sobre 20, certinho? Então, o que é esse 11 sobre 20? 11 sobre 20 é o quanto ela abasteceu, tá aqui, ó. Se você contar todos esses quadradinhos aqui, isso é 11 sobre 20, tá bom? Se a pergunta estivesse falando assim, quanto que falta para ela abastecer? Eu poderia responder assim, ó, falta para abastecer essa parte branca. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 num total de 20, tá bom? Ou tá aqui, ó, corresponde a 1/4. Beleza? Bem, espero que tenha ficado claro aí, que auxilie vocês na resolução dos problemas. Qualquer dúvida, vocês mandem mensagem. Até o próximo. Valeu. Beijo. Forte abraço.